Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal. E esse vídeo é para falar sobre as 17 formas, 17 maneiras e motivos que fazem com que um narcisista use o gaslight contra você, né? Muitas vezes a gente pensa nessa palavra gaslight como algo atribuído somente ao narcisismo. Esse ano de 2022 foi um ano em que muito se falou, né, sobre transtorno de personalidade narcisista, sobre gaslight, sobre tantos outros acometimentos advindos dos transtornos de personalidade, né? A gente sabe que existem mais de 10 transtornos de personalidade, entre eles o histriônico, dependente, antissocial, borderline. E esses transtornos de personalidade acabam agora sendo cada vez mais estudados, sobretudo onde a pesquisa científica ela é levada mais a sério, mais em conta. Países como os Estados Unidos, o Reino Unido. E o gaslight é, na verdade, um tipo de comportamento, de mentalidade que muitas pessoas podem utilizar, sobretudo nos relacionamentos abusivos, os relacionamentos narcisistas, como uma forma de desprezo, uma tentativa de minimizar, invalidar ou contestar as suas interpretações sobre determinadas situações. Os narcisistas, eles querem realmente que você se sinta confuso, querem que você não estabeleça uma relação com a realidade, que você se pergunte se aquilo realmente está acontecendo, se não é, se aquilo é apenas coisas da sua cabeça. E dessa forma se estabelece o que chamamos de gaslight, né? Essa tática eles não usam somente com você, isso é utilizado no dia a dia com os familiares, com os amigos, com as pessoas próximas, no trabalho. Representa um modo de vida do narcisista envolvido na sua estrutura interna, né? Porque os narcisistas, eles são pessoas com baixa autoestima, são desonestos consigo mesmos, literalmente a vida inteira, né? O que é muito triste. A gente não pode deixar de ser honestos, né, sobre quem são os narcisistas, né? Porque o narcisista ele não é honesto com a sua própria realidade, ele cria uma alternativa inventando um falso eu, inventando uma personalidade que onde ele deveria dar as cartas do jogo, onde ele é a principal ator ou a principal atriz dentro dessa cena. E o interesse do narcisista e da narcisista é que acreditem nas suas próprias falsidades, né? Os narcisistas, eles constroem uma vida em torno de uma mentira e de meias verdades, né? E querem trazer você que está dentro desse relacionamento para uma realidade distorcida. Então não é uma realidade dentro da natureza, da linha do tempo de uma pessoa normal, né? E você tem aqui, né, através desse vídeo que eu estou gravando para você hoje, né, nós estamos em dezembro de 2022, a respeito das maneiras, né, os indicadores que você pode estar sofrendo um gaslight. Eu vou falar de 17 indicadores agora para você, né? E tudo isso foi feito baseado em artigo científico, em estudos trazidos de fora para o Brasil, porque a gente tem poucos conteúdos realmente científicos a respeito do tema produzidos dentro do nosso país. Bem, você tem que começar a perceber que o gaslight é uma forma do próprio narcisista agir. Ele toma a mentira para si mesmo, ele configura um gaslight abertamente, né? Coloca as suas próprias necessidades como mais importantes e maiores do que as suas. Isso é muito presente, né? Ele se coloca numa posição superior, competitiva em relação a você, mente para si mesmo, dizendo que o trabalho seu como uma pessoa dentro desse relacionamento, atendendo a necessidade dela, né, dessa pessoa narcisista. É assim que funciona. O narcisista não é sobre vocês dois, é sobre ele, sobre ela, né? Então, tudo que você colocar diante dessa pessoa, ela vai dizer e justificar, argumentar que é mais importante os sentimentos dela, né? E o narcisista tem o interesse total de controlar essa forma de pensar, essa forma de agir da sua vítima, de quem ela está se relacionando. Então ela tenta, de qualquer forma mesmo, fazer com que exista um convencimento e existe um enorme controle, né? E para que essa situação ela fique muito controlada,
porque o narcisista, de alguma forma, ele se sente um ser iluminado, ele se sente um ser de maior alta importância. Então, se você ir contra, de alguma forma, ao que ele pensa, ou que ela pensa, ele vai te acusar de que você não é iluminado quanto ele, que você não sabe o que é para fazer, que você não tem a experiência necessária para falar sobre aquele determinado assunto. Então, dessa forma, você acaba ficando diante de uma pessoa que não deixa você argumentar nada. Então, os seus julgamentos a respeito de alguma coisa é irreal, né? Eles costumam mentir muito mesmo para si mesmos, eles acreditam que é uma perda de tempo, né, se preocupar com o que você está sentindo, com a sua opinião, com aquilo que você mentaliza para o seu futuro, né? E um ponto do narcisista é que ele não precisa de você para nada, ele pode se tornar totalmente indiferente quando você não entra dentro desse jogo, né, dessa manipulação, né? E você, na cabeça do narcisista, você tem apenas que concordar, tem apenas que oferecer sua lealdade, a sua fidelidade, não pode questionar, porque honestamente o narcisista ele acredita nisso. De fato, tanto homens quanto mulheres narcisistas, eles têm essa crença de que é isso que acontece, ponto final, né? Eles assumem ser o centro das atenções, que você tem o dever de ser leal, de ser fiel, né? Eles ficam tentando te convencer a todo tempo, né, que você não deve confiar em você mesmo ou em você mesma, né, que você tem que concordar com a maneira que ele ou com ela estão fazendo você pensar, né, e isso aí é a forma que eles têm para sustentar, né, a própria desonestidade que eles mesmos possuem, né. Um segundo ponto, né, o segundo motivo, a segunda motivação, né, que as tarefas, né, narcisistas nada mais são do que a própria extensão do seu sistema de pensamento, né. Uma das maneiras que o Guedes está acontecendo é que, geralmente, se você questionar um narcisista sobre uma coisa, uma realidade muito palpável, que todo mundo sabe, que está ali na cara de todo mundo, geralmente eles vão inventar uma desculpa esfarrapada, né, diante desse confronto. Então, se você confronta um narcisista de alguma forma, né, ele tem um comportamento evasivo, ele sai fora totalmente, né, inventa, por exemplo, uma dor de cabeça para não ter aquela conversa que ele não quer ter. O terceiro motivo, muito frequente também, motivação, se você se confronta, né, eles, na verdade, assim, se eles não conseguem, de alguma maneira, quando você confronta eles, responder você de uma maneira direta, né? Se você fizer uma pergunta pontual, muito direta, sobre sim ou não, é isso, é aquilo, e aquela pergunta realmente expor o narcisista, ele tende a não responder essa pergunta direta, né? Essa pergunta pontual. Eles não têm como responder a você de forma objetiva, né? Um quarto ponto, que eles culparão você pelos seus próprios problemas. Veja só que engraçado, né? Um narcisista não consegue fazer alguma coisa, ele coloca a culpa da não realização em cima de você. Né? Isso aconteceu porque você é imaturo, porque você não é competitiva, né? Porque eu agi dessa forma porque eu fui induzido por você a agir dessa forma. Então o narcisista, ele tem um fracasso, ele culpa você pelo fracasso que ele tem, né? E utiliza o gaslighting como uma maneira de convencer de que você é o culpado ou que você é culpada por isso, né? A quinta situação é que eles vão fazer a contenção das suas próprias emoções, né? De uma forma a não compreender também as suas percepções. Então, se vocês tiverem um questionamento, eles tendem a dizer que essa situação não existe e tentam reformular uma situação para que você se veja numa situação de vergonha por perguntar aquilo, né? Então, tudo que você tem de emoção e percepção sobre a realidade, ela é desmontada através do gaslighting narcisista, tá? A sexta situação é que eles vão desafiar você a provar que as suas interpretações ou as suas emoções são legítimas. Então, se você chega para o narcisista e critica ele, você tem que provar para ele que você está certo. Não existe uma situação empática, né, ou de autorresponsabilização, onde você indica uma crítica para a pessoa e ela simplesmente ouve aquilo e tenta receber aquilo de uma forma positiva. O narcisista, ele desafia você a provar as suas interpretações e a legitimidade das suas emoções. O sétimo ponto é que eles ficarão com muita raiva, é uma raiva narcisista, uma raiva potente, se as coisas não saírem da forma que eles esperam, né? Quando essas pessoas são contrariadas, geralmente elas explodem. E a maneira que você fala deles, a maneira que você expõe essa situação, pode trazer esse sentimento ou essa emoção de raiva para o narcisista, né? E por conta disso, eles poderão utilizar um gaslighting para, de alguma forma, te punir por conta dessas suas emoções e dessas suas
premissas por entender uma situação de uma forma diferente da que eles entendem, né? Um outro ponto, né, fundamental, o oitavo ponto, é que eles oferecem uma opinião ou comentários que ficam empurrando as suas próprias ideias, fazendo uma lavagem cerebral dentro da sua cabeça. E é de verdade isso, faz uma lavagem cerebral. Mesmo você ouvindo certas coisas de especialistas, mesmo você ouvindo coisas de pessoas que são habilitadas para tal circunstâncias, muitas vezes o narcisista ele impõe o raciocínio dele, né? Porque o narcisista se coloca como alguém que tem todas as respostas. Cara, eu vivenciei isso a minha infância inteira. É impressionante. Então, alguém chega e fala como especialista, a pessoa tema para dizer que não é daquele jeito e tenta convencer todo mundo de que não é daquele jeito, né? E o nome disso é o gaslighting, um gaslighting narcisista aqui sendo utilizado com uma maneira de querer provar que está certo, né? O nono ponto, que eles utilizam também comentários obscenos, arrogantes, né? Chamam a pessoa de idiota, um humor negro, né? Uma ironia. E quando você vai questionar, eles dizem que estão só brincando. Você já passou por isso? Faz um comentário aqui nesse vídeo, né? Com certeza muitos de vocês já passaram por esse ponto, né? O nono ponto, né? Utilizando comentário obsceno, arrogante, com humor negro, para falar uma coisa, para depois que você questionar, eles falarem assim, não, eu estou só brincando com você, né? A 10ª situação muito frequente também, né? Eles retiram o seu direito de fazer as suas próprias escolhas, porque o narcisista quer ter controle sobre você, não é você que decide, quem decide é ele que toma as rédeas das propostas dentro desse relacionamento amoroso, no trabalho, de amizade, seja o que for, né? O 11º ponto, né, que eles projetam de fato a culpa para cima de você, né? Eles vão dizer que se você falar para ele, olha, fulano, você é muito controlador, é você que é controladora. Olha, você é muito desequilibrado, não, você que é desequilibrada, é você que não sei o quê. Então sempre tem um argumento para dizer, contra-argumentar aquilo que você coloca como uma forma de enxergar a realidade, e dessa forma vocês ficam num embate, né? A pessoa ela não assume aquilo que você está falando que ela é, simplesmente ela projeta a culpa toda para cima de você, ainda que você esteja totalmente certo, né? O 12º ponto também frequente, todos são muito frequentes, né? Eles podem mostrar um apoio em você em público, publicamente, no meio de outras pessoas. Quando você está presente, essa pessoa demonstra apoio. Agora, quando você sai, ele fala mal de você pelas costas, né? Ele fala mal de você com seus familiares, fala mal de você com os seus parentes, primos, com as pessoas mais próximas de você, falam mal de você no trabalho. Então, constantemente, né, eles miram a interpretação de quem eventualmente iria te apoiar. Isso é para desconstruir a rede de apoio sobre você através de falsas verdades, né? Você tem aí um jogo de mentiras, de meias verdades, de um gaslighting para tentar te retirar do ciclo dos seus amigos, te retirar do ciclo de pessoas que gostam de você. Eu vivenciei muito isso, né? A minha ex disse, olha, eu vou retirar tudo que ele tem, eu vou tirar todos os amigos dele. Por quê? Porque através da técnica de manipulação, do gaslighting, em cima dos amigos para que eles não pudessem mais me apoiar. E isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido se de fato ela tivesse manipulado de uma maneira ainda mais feroz do que fez, né? O 13º ponto é que eles cobram eventualmente os favores que fazem, né? Como se fosse uma competição. Eu fiz mais por você, você tem que fazer agora por mim, porque eu vivo fazendo por você. Então, quando você faz alguma coisa e projeta alguma necessidade, a sua necessidade é ilegítima, só a necessidade dele, né? É porque você tem que trabalhar dentro da construção errática do funcionamento cerebral do narcisista. O 14º ponto dentro dessa situação inteira é que eles estão muito mais interessados em cumprir a sua própria agenda. Eles querem saber da agenda deles, o que eles têm para fazer, e não do que você tem que fazer. Eles têm que garantir aquilo que são planos deles, não os planos que você, os planos do casal. Então eles vivem pedindo para você ajudar, para que aquilo que eles pretendem fazer se concretize. Ele não está perguntando o que você precisa, o que você quer, aquilo que está determinado para você, né? O 15º ponto, que é a verdade para o narcisista ela é muito assustadora, porque se o narcisista reconhecesse a verdade que ele realmente é, uma pessoa com baixa autoestima, com baixa produtividade, que não evolui, que não reconhece as coisas erradas, que culpa as circunstâncias dos outros o tempo inteiro, se vitimizando e minimizando os problemas, as necessidades emocionais das outras pessoas, e engrandecendo as suas próprias necessidades para que as pessoas tenham que servir a ele, se ele encarar essa realidade, ele desmonta, né? Então, o narcisista não pode expor a sua verdadeira natureza, né? Ele é, de fato, um indivíduo que acaba sendo muito astuto em não evidenciar isso
porque ele tem que esconder esse pavor de ser reconhecido como alguém que não é especial, né? O 16º ponto muito frequente é que eles não tentam, você não deve tentar, mesmo que tudo isso aconteça com você, o Guedes, não tente fazer com que eles enxerguem a mentira. Eu falo isso muito dentro das minhas redes sociais, que o narcisista ele só aceita um processo terapêutico por si mesmo. Não adianta você convencer de que aquilo é mentira, desconstruir aquilo que ele está propondo, porque ele não pode reconhecer a própria falha, né? Ele não quer saber a verdade sobre suas próprias escolhas, sua própria vida. Ele está totalmente fora do discernimento, do julgamento correto, né? Então ele tenta sempre não reconhecer a verdade, por mais que ela esteja muito aparente diante da sua frente, né? Então você não deve, de fato, né, tentar fazer com que eles enxerguem a mentira, né? Lembrando que a verdade para o narcisista é muito dolorosa, então ele não pode de nenhuma maneira reconhecer quem ele é, né? E por fim, né, o 17º ponto, né, não discuta, não defenda, não convença essa pessoa para poder buscar um tratamento ou para mudar a sua opinião ou para mudar o seu jeito de ser, porque por mais que você seja sábio, o narcisista ele construiu a sua vida em torno de uma mentira, né, em torno de meias verdades, em torno do gaslight, em torno de manipulação. Então, dessa forma, você não deve agravar de forma nenhuma essa situação, tentando de alguma maneira trazer uma realidade à tona, porque essa realidade não será aceita pelo próprio narcisista. Bem, esse vídeo, o intuito é poder te ajudar a reconhecer sobre o narcisismo, entender sobre o gaslight. O gaslight, palavra mais procurada dentro dos mecanismos de busca nos Estados Unidos, segundo o site americano, nesse ano de 2022, né? Não é exclusivo do narcisismo, mas esse tipo de situação acontece conforme esses 17 pontos que eu acabei de passar. E eu gostaria de estimular você a procurar ajuda, a fazer uma rede de estruturação para que você possa sair de dentro dessa relação narcisista e aprenda a lidar com as diferentes situações desse abuso, né? E dessa forma você pode aprender muito comigo através do meu curso, a mentoria Quebrando as Algemas, um valor super acessível, o qual você pode adquirir no site www.quebrandosalgemas.com.br, tendo 21 dias para poder experimentar o curso, e se você não gostar, solicitar um reembolso integral. E dessa forma, você poderá, de fato, num passo a passo, num curso muito mais voltado de forma didática e expositiva, com escrita, com caderno de ativação, um grupo de alunos, para que você possa se fortalecer dentro de uma comunidade de pessoas que querem sair desse tipo de situação, e também, né, um e-book sobre dependência emocional e todo o passo a passo para que você possa sair da dependência emocional, reconhecer o narcisista e agir de uma maneira mais certeira com o narcisista, módulo de lives que eu já fiz dentro do Instagram, módulos de vídeos do YouTube, tudo isso por um valor no momento de R$ 197, que você pode adquirir em até 12 vezes. Isso é na data de dezembro de 2022, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo futuramente, mas eu espero que você tenha gostado desse material, de tantos outros que eu já postei aqui. Se você puder, distribua esse conteúdo para mais pessoas, para que eu possa também ganhar mais engajamento dentro da rede social e entregar essa mensagem para outras pessoas. Espero que você tenha gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.